A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Edi Oliveira. Certeza absoluta, hoje o Senhor vos traz uma palavra, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, somos apenas porta-vozes do Altíssimo, aquele que tudo faz, que tudo vê e que tudo pode. Eu já peço perdão pela minha voz rouca, estou meio gripada, mas é assim mesmo, né? Um dia acordamos bem, outro dia não, mas lembrando de agradecer a Deus somente por estarmos vivos, né? Muitas das vezes nós só sabemos reclamar e não agradecer. Então temos que agradecer também pelas situações desagradáveis que nós passamos muitas vezes e aquelas que a gente não quer, né? Inclusive a de ficar doente. Mas glórias a Deus por tudo. Eu quero vos falar hoje sobre uma palavra. Ela é muito forte, mas é necessário para que nós venhamos a ter vitória. É uma narrativa que ocorreu em Horebe. Sabe com quem? Sabe, né? Então, Moisés. Moisés, lá em Êxodo 17:6, o Senhor ordenou que Moisés ferisse a rocha com cajado para que a água saísse, saciando o povo que fazia o quê? Reclamava de sede. E a segunda vez, que está em Números 20:11, ocorreu em Meribá, aonde Moisés também, ali Deus o ordenou para falar à rocha, mas Moisés, irado com a rebeldia do povo, feriu a rocha 2 vezes. Consequência? Devido à desobediência e à incredulidade nesta segunda vez, não santificar a Deus diante do povo, Moisés foi proibido do quê? Sim, de entrar na terra prometida. Então, o que eu quero dizer para vocês que muitas das vezes é dura essa palavra, mas é necessária. Muitas das vezes a gente acha que nós não vamos ter colheita daquilo que plantamos. E eu digo para você que o que se plantar tem colheita sim. Tudo que nós plantamos tem colheita. Por isso temos que analisar o que nós plantamos, ter muito cuidado, porque lá na frente nós vamos colher. E o mal hoje em dia das pessoas é achar que pedir perdão, chorar, se arrepender, não vão colher o que fizeram. Está totalmente resolvido a situação ao pedir perdão, se arrepender. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. Moisés, aqui, ele era o ordenador do povo. Ele que dava as regras mediante a voz do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Mas ao desobedecer uma ordem do Senhor, ele não viu a terra prometida. Ele não teve acesso à terra prometida. Outro sim, nós também podemos ver a situação de Davi. Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi também sofreu as consequências. Houve arrependimento? Houve. Houve perdão? Sim. Mas as consequências, ela foi inevitável. Até as gerações seguintes. A consequência de sua desobediência atingiu a sua geração. Então, olha o perigo de plantarmos sementes ruins. Davi, ele colheu cada mal que ele plantou. E mesmo tendo pedido a Deus perdão, misericórdia e se arrependido, ele colheu cada uma delas. Então, tem pessoas que elas aprontam, elas pecam, elas erram e elas acham que pedindo perdão vai ficar tudo resolvido. Se arrependendo, vai ficar tudo resolvido. Lógico, a misericórdia de Deus, ela te alcança sim no arrependimento. A misericórdia de Deus alcança sim quando você pede perdão dos seus pecados, mas as consequências dos seus pecados vai ter uma colheita. Então é necessário nós prestarmos atenção em tudo aquilo que plantamos. Moisés colheu o que ele plantou, não teve acesso à terra prometida. E quantas pessoas estão impedidas de irem a lugares, de entrarem a lugares por conta do seu plantio, daquilo que já plantou. A desobediência, ela nos tira o acesso de lugares lindos, de lugares maravilhosos, da terra prometida. É dura essa palavra, mas é isso mesmo. Quantas das vezes
Queremos ir a algum lugar e não podemos. Quantas das vezes desejamos estar em algum lugar e não podemos? Será que é porque plantamos alguma coisa e esse livre acesso foi nos negado? Será que, por conta de algo que fizemos lá atrás, impedimos a nossa vitória aqui adiante? Meus irmãos, minhas amadas irmãs, amigos, tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência. Muitas das vezes nós estamos com aquele pecado da inveja, que a gente quer estar no lugar onde não deveria. Que a gente quer e quer aquilo que não nos é permitido. Que a gente quer e quer falar aquilo que não podemos. E nós invejamos quem tem acesso, quem chegou lá, quem pode falar, quem pode ter. E isso vai entrando no nosso coração uma certa amargura, certo desânimo, e essa desgraça toda só vai aumentando a ponto de colocarmos para fora, a ponto de verbalizarmos. E quando nós verbalizamos, aí nós estamos plantando, nós estamos semeando aquilo que não é bom para esta árvore. Sim, porque a árvore que vai dar bons frutos tanto alimenta a mim como a outras pessoas. E a árvore que não dá bom fruto tanto prejudica a mim como prejudica a outra. Mas vocês já pararam para pensar quão perigoso é o tipo de semente que estamos plantando? Quão devastador é a semente que não é escolhida para plantarmos? Meus irmãos, é exatamente isso. A consequência é grande, porque Deus não deixa impune as consequências. Isso por nos amar. Porque se fosse fácil, todo mundo ia ganhar o céu. Mas não, a palavra de Deus diz que o céu nós temos que pegar a força. E a força é isso, plantarmos coisas boas para colhermos coisa boa. E se plantarmos coisas ruins, nós vamos ter consequência de tudo aquilo que plantamos. E para reverter essa situação, meu amado irmão, tem chão de sofrimento. Então, se você plantou alguma semente que hoje você está colhendo, que doeu, que maltratou os seus pés, que maltratou a tua mente, a tua alma, que você já está saindo desse vale por arrependimento, por pedido de perdão, Deus teve misericórdia, e você de lá para cá só tem plantado coisas boas, meu irmão, você está no caminho certo. Você está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, obediência. Só que quando nós pedimos perdão, é realmente pedir perdão e obedecer. A palavra de Deus também diz que se pecar, não peque mais. Não é verdade? Não volta mais a pecar, mas se endireita no caminho da obediência, se endireita no caminho de luz, no caminho que traz paz. A palavra de Deus fala que a desobediência, ela nos tira o acesso. E eu não quero tirar o acesso que Deus deu a mim, de chegar na terra prometida. Quantas pessoas elas acham que o pedido de perdão vai resolver a sua vida, que ela vai, enfim, pedir perdão e vai ficar tudo bem. Ah, eu pedi perdão, eu abracei, eu chorei. Hum. E aquelas acusações, e aquele diz que me disse, e aquela gritaria, e aquilo que não pertence a Deus, e aquele falatório. Se roubamos, nós iremos ser roubados. Se gritamos, nós irão gritar conosco. Se nós acusamos, vão acusar a nós. Se nós odiamos, vão odiar a nós. Então a colheita é essa. Agora, se nós plantarmos coisas boas, se nós selecionarmos as nossas sementes para plantarmos, a nossa vida vai dar um up. Nós vamos seguir rumo à nossa vitória. Então, se você hoje só plantou coisas ruins e está colhendo coisas ruins, não reclame, porque isso daí é resultado de uma vida que só plantou coisas ruins. Então, comece hoje a plantar as coisas boas. Comece hoje. Decida hoje a escolher as boas sementes para que você venha colher depois, porque a árvore boa, ela dá frutos bons. E para darmos frutos bons é necessário semearmos sementes boas. Que o Senhor Jesus, ele ensine você através do Espírito Santo a selecionar as sementes que você está plantando.
Se já plantou muitas coisas ruins, faça uma análise interior e comece a plantar coisas boas hoje. Quer ter paz? Então plante a semente da paz. Seja um pacificador. Fuja das brigas, das gritarias, das contendas. Fuja daquilo que tira a tua paz. Tem uma amiga que fala assim que a paz dela é muito cara, que ela foge de qualquer conflito, porque a paz dela é muito cara. E realmente, a nossa paz é muito cara. Então não podemos trocar por qualquer coisa. E se semearmos frutos bons, como o amor, a tolerância, a empatia, a solidariedade, o carinho, nós vamos receber isso. Agora tem uma coisa, é você plantar e não exigir que as pessoas sejam assim. É você plantar e não querer plantar na horta do teu irmão. E não exigir que o teu irmão faça isso, não. Cada um plante a semente que tem. Então você procure no celeiro do Senhor as sementes boas. Procure, porque você vai colher. As pessoas, elas são alertadas o tempo todo sobre revisarmos os nossos atos. Sempre no final do ano tem uma retrospectiva anual, né, de tudo que passou. E é tão triste quando nós vemos tantas catástrofes, e é tão triste quando nós vemos tantas coisas, tantas perdas, e de repente, de coisas boas, é um percentual muito pequeno, mas mesmo assim nós nos alegramos, porque nós olhamos em volta e estão pessoas que nós amamos. E isso é o suficiente, porque foi o quê? Uma semente boa que nós plantamos. E o crescimento, quem dá é o Senhor. Então, se até hoje você só plantou aquilo que te trouxe malefícios, que você plantou somente aquilo que te trouxe dor ou está te trazendo dor, então revise o seu plantio. Se você está numa situação que é de muita amargura, então revise o seu plantio. Porque a palavra de Deus diz que a colheita é certa, a consequência do pecado é certa. Se você mentiu, a consequência da mentira, ela chega. Se você agrediu com palavras, a consequência vai chegar, mesmo após um arrependimento. Então, nós temos que ter cuidado. Vamos, a partir de hoje, semear a paz, semear a alegria, pregar esse evangelho santo de Jesus amado que morreu numa cruz para levar todos os nossos pecados. E procure mesmo sério semear coisas boas, sabe por quê? Porque quem pode sofrer é a sua geração. É a geração seguinte, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E você que tem amor pela sua família, com certeza você não vai querer que os seus filhos, que os seus netos sofram exatamente com o resultado do seu plantio, sofram consequências do seu pecado. Vamos então abortar tudo aquilo que não nos convém. Vamos selecionar todas as nossas sementes para fazer germinar árvores boas que deem frutos, para que alimente tanto a nossa alma quanto a do próximo. E vamos escolher também a estação correta, porque cada estação, o Senhor ele nos dá uma planta. O Senhor ele nos dá uma semente para que nasça uma planta. E é isso, meus amados irmãos. Esta é a palavra que eu tinha para trazer ao teu coração. Muitos escolhidos do Senhor sofreram consequências de seus atos. Então vamos ter cuidado. Eu ainda assim, eu ainda assim sofro consequências de atos ignorados pela palavra de Deus, que eu não poderia fazer. Mas hoje eu louvo ao meu Senhor, que a partir do momento que eu refiz o meu celeiro, eu tenho só colhido aquilo que o Senhor permite para que eu viva e para que o outro também escuta e viva. Então, quão bom é servir ao nosso Deus, porque o seu Espírito Santo nos orienta por meio da sua palavra o que nós temos que semear. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua casa, a tua família, a tua vida e que a partir de hoje, a partir desse momento, desse exato minuto, você faça uma reflexão e comece a plantar coisas boas, porque senão você só vai reclamar do seu sofrimento. E o Senhor não quer isso. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor e mais alto ao seu coração. Deus te abençoe.